E a partir de hoje, o Jornal da Cultura apresenta uma série de reportagens que mostram o avanço do crack no país. 9 em cada 10 cidades brasileiras já têm que lidar com o problema, mas não há estrutura para atender os dependentes. A cena em São Paulo é rotina e tem nome: Cracolândia. Imagens que se repetem no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre. Os personagens? Não tem classe, não tem idade, não escolhe raça, credo, cor, nada. O Brasil é o maior consumidor de crack da América Latina. São mais de 1.200.000 usuários. André tenta, com muita persistência, largar o vício. Começou com maconha aos 12 anos. Conheceu crack aos 20. Está na 8ª internação. Acredito que depois da segunda, terceira vez, assim que eu usei, eu já estava querendo sempre sentir aquela sensação que me dava, sabe? A psicóloga calcula o aumento do número de usuários pela abertura de novas clínicas. A rede da qual ela é responsável tem 10 unidades no estado de São Paulo, 2 abertas este ano. É restrito na área particular e o governo não tem. Demanda que reflete o problema enfrentado em todo o Brasil. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, o consumo do crack é um desafio para 90,7% das cidades. O estudo diz ainda que o crack é mais do que uma questão social. Ele traz consequências para outras áreas da sociedade. O setor mais afetado é a saúde, seguido pela segurança. Onde há crack, há mais furtos, roubos e falta de policiamento em locais de vulnerabilidade. Cheguei ao ponto de assaltar pedestres, vender minhas coisas, roubar minha família, de invadir casa de pessoas desconhecidas. Se a presença do crack em quase todos os municípios do país é alarmante, preocupa também a falta de eficiência no combate a essa droga. O Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, é a porta de entrada do usuário no Sistema Único de Saúde. É o meio para se conseguir tratamento gratuito, mas 8 em cada 10 cidades brasileiras não tem esse serviço. Ainda a gente vai precisar de um número maior, a gente precisa de uma capacitação desses profissionais que trabalham nesses CAPs, álcool e drogas, para que a gente possa dar conta do problema. Não é um tratamento simples nem rápido. É uma luta que não termina mais. Eu vou estar num eterno tratamento, assim, bem dizer, sabe? Vou ter que me vigiar todos os dias, sabe? Não esquecendo de onde eu vim. Eu não posso esquecer do sofrimento que eu tive, da dor que eu senti. Olha, eu vejo essas matérias, me dá um mal-estar, quer dizer, que não serve para nada ficar se sentindo mal. A gente tem que dar informação, quanto mais a gente puder. Mas, nossa... Quanto é de dinheiro disponível tem nas áreas apropriadas do governo estadual, municipal e federal para uma política contra esta epidemia, como foi chamado pelo ministro do crack? Pois é. Quanto tem de verba para isso? Agora, quanto tem de verba para construir um túnel nas águas espraiadas que vai ligar a Avenida Roberto Marinho a Imigrantes, para passar só o automóvel? 2 bilhões e 300 milhões de reais. Então, é essa questão. Bota dinheiro nisso. O crack está devastando aí uma geração. A gente pode falar isso, não pode? Outra coisa. Acabando, gente, que horror. O viciado chamado a atenção. Agora, a repórter disse lá, e o traficante? Como é que não há um serviço dos órgãos de segurança que fotografem? Eles fotografam os viciados, mas os viciados recebem onde esse crack? Porque não infiltram agentes ali dentro. E toda escola particular, se vai, que olha, nessa região oeste aqui, as grandes escolas particulares, é só querer, você pega ali, na porta. Eles param na porta. Ou seja, como a senhora disse lá da casa ali, tratamento, quer dizer, não é questão de classe, cor, etc. Tal, e também de localização, porque nós falamos até semana passada, é só a região ainda, em São Paulo se chama-se de Cracolândia, não, é muito maior do que isso. Agora, essa questão da entrada da droga no país, que é uma coisa inacreditável, a ação das fronteiras do Brasil. E isso, caso tivesse efetivamente um policiamento nas fronteiras, nas fronteiras brasileiras, um jornal o Globo tinha feito uma matéria, tinha cerca de
cerca de 300 policiais responsáveis pelas fronteiras brasileiras, 300. Né? Quando nós falamos outro dia, dados oficiais, o Supremo Tribunal Federal tem 450 seguranças. Então, ou há uma batalha, um interesse público para isso, dos cidadãos e do poder público, os cidadãos cobrando o poder público. A senhora, na primeira matéria sobre moradia, falou assim, poxa vida, mas quem elege os polícias? Não somos nós? Muito então, boa fala que é uma dela. fala boa. Ou seja, as pessoas ainda falam em relação à droga, a mesma coisa, porque entra, e os canais são conhecidos por onde entra, mais ou menos é possível estabelecer a rota. Agora, para quem já está viciado, quem teve a oportunidade de ver a entrevista do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na Veja, olha, não quis dizer nada, nada. Ele reconhece que tem uma epidemia, até aí todo mundo já sabe. Ele reconhece que a ação não pode ser exclusiva só da saúde, precisa ter uma coordenação com várias também, com outras áreas também, como o disse aqui o Ayrton, quer dizer, o dinheiro todo mundo sabe que tem, mas o que fazer? Já não sem tempo a epidemia avançou mais rápido do que as ações de combate também, ministro, grande descoberta. Aí ele fala que ele é a favor que defende assim, a internação involuntária em caso de risco de vida. Algo também já dito aí por grandes figuras como o Drauzio Varela, que é uma pessoa que conhece super bem. O que está faltando, ministro Padilha, é ação, né? Porque isso tudo aqui que está na sua entrevista da revista Veja, olha, bobagem, porque todo mundo sabe disso. Na esfera do ministro, na esfera das secretarias estaduais e municipais, não só de saúde como de segurança. Teria que haver uma grande operação, uma unidade pacificadora da área do crack, para poder ver se é uma intervenção organizada. Lembrar que pode piorar com o Oxy, que é pior que o crack, mais barato e tem efeito mais devastador, que entrou através da Bolívia pelo Acre e está chegando, já chegou também ao sul-sudeste. Uma sensação de prazer intensa e muito rápida, que pode viciar logo no primeiro contato e causa consequências devastadoras no organismo. O efeito do crack no corpo humano é o tema da segunda reportagem da série sobre a droga, que avança como uma epidemia pelo país. Nas folhas de papel, Rodrigo registra as histórias dos pacientes. Ele é terapeuta, mas já esteve do outro lado. Por quase 20 anos, foi usuário de crack. Tornou-se um dependente logo que experimentou a droga. Traz uma sensação de grandeza, né? Uma sensação, uma euforia enorme, né? Na verdade, eu não só a minha pessoa, como várias pessoas que usam, se sentem assim, super-homens, né? Uma pequena pedra, mistura de cocaína, bicarbonato de sódio e água é responsável por essa sensação. O efeito do crack é imediato. A fumaça é absorvida pelo pulmão, chega à corrente sanguínea e depois ao cérebro, na região que provoca o prazer, chamada de circuito de recompensa. O processo demora entre 8 e 15 segundos. Comparativamente, depois de inalada, a cocaína leva 15 minutos para chegar ao cérebro. A primeira vez, o crack dá uma explosão de neurotransmissores. É o que os dependentes de crack chamam de twin. É uma pancada, é uma coisa forte. Por isso a necessidade de usar mais e mais. Síndrome do pânico, mania de perseguição são consequências imediatas da abstinência. O uso prolongado é devastador. Além de doenças psiquiátricas como psicoses e alucinações, o cérebro pode apresentar perda de neurônios. O resultado é o comprometimento da memória, da concentração e até da inteligência. A fumaça tóxica e quente do crack pode queimar laringe, traqueia e brônquios. Os pulmões também ficam mais sujeitos à pneumonia e tuberculose. O crack pode causar infarto e outras doenças do coração, porque aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial. Também prejudica a digestão e causa perda de apetite, que em casos extremos leva à desnutrição. O crack mata e não é necessário ter uma overdose. A droga é tão forte que uma pequena pedra pode causar um colapso irreversível no organismo. A resposta para combater o crack pode estar na pequena região responsável pelo prazer no cérebro. Bloquear a satisfação no uso da droga
é o desafio da ciência. Evitaríamos que essa região ficasse mais sensibilizada por conta do crack. Isso que vai acontecer daqui a 25, 30, 40 anos, nós vamos ter uma vacina para isso provavelmente. Olha, enquanto uma solução definitiva não surge, eu só quero aqui reproduzir um depoimento da nossa repórter, a Dina Mêndola, que tem feito várias entrevistas para uma série que começa semana que vem, e ela conta que muitos dos entrevistados, sei lá, ela falou aqui para a gente de 10 entrevistados, ela falou assim, olha, 7 pelo menos começaram pelo álcool. Aos 7 anos de idade, muitos deles bebendo em festa de família ou não, mas que começa pelo álcool, com as crianças, 7 anos, hein? Essa é uma outra questão muito boa de se abordar, porque é um chavão, né, midiático, mentiroso, que a maconha é porta de entrada. Antes da maconha, com muita frequência, via álcool. E o crack tem a força dele vem dessa absorção pulmonar, que equivale. Por exemplo, quando você cheira cocaína, você absorve pelo epitélio nasal ou dos brônquios, que tem uma capacidade absortiva muito pequena. Então você não utiliza totalmente a droga, ela é eliminada pelo batimento dos cílios. Quando você volatiliza o crack, acendendo o fogo, ele é absorvido pela superfície pulmonar. Nós temos mais ou menos em torno de 100 metros quadrados de pulmão, entra com uma velocidade muito grande e dá essa sensação muito rápida do indivíduo sair do zero até o máximo, e isso que torna o crack tão atraente. Você gasta menos cocaína para ter um efeito muito maior e muito mais rápido. Agora, Paulo, não vivemos numa sociedade tão hipócrita que existem todas essas prevenções e cuidados policiais, isso é tratado como questão de polícia, a maconha, a cocaína, o crack, e em relação a outras drogas, como o álcool, por exemplo, patrocina a Seleção Brasileira de Futebol, os programas esportivos são povoados por anúncios de cerveja, por não sei o quê. E aparece cada mulher, né? Exato, mulheres vivíssimas. Você vê uma loira chegando. Isso. E, quer dizer, e quando está mais do que comprovado que se há uma escala, a escala começa por aí, quer dizer, começa pelo álcool, pelo cigarro, e não pela droga mais pesada? Olha, com certeza morre muito mais gente de álcool do que de crack, de cocaína. Mas você falar isso é perigoso. O risco do crack é muito maior que do álcool para o indivíduo. Claro. Porém, o número de pessoas que fumam crack é muito menor do que aqueles que bebem. Portanto, embora... Não, é muito maior. Sempre. E será sempre mesmo, se deixar. Porque então, por isso que, quando eu digo, o risco é menor, mas ele tem muito mais gente exposta. E a única solução para as pessoas que já estão viciadas em crack não é a polícia, é o hospital. Claro. Então, por isso que eu sou a favor da legalização do crack. Tem aqui uma pessoa falando, Otávio, a Holanda está revendo a liberação das drogas, Saldiva. Eles acham que talvez não seja a melhor solução. O que fazer, então? Não, porque a Holanda não tem o problema social que nós temos. Eu conheço bem o problema da Holanda. A Holanda, hoje tem gente que para você ascender ao nível socioeconômico melhor, ou você faz jogando bola no morro, ou vendendo droga. Por isso que é muito duro a gente criticar algum jogador de futebol que tem amizade, porque eles conviveram juntos. Então, existe essa pressão social é que vai fazer com que, no nosso caso, no meu entender, e nós temos um sistema de saúde muito pior que o da Holanda. Por isso que eu acredito que uma das formas de você quebrar essa cadeia seria a legalização. Eu acho que sempre é isso, eu enfatizar e bater sempre nessa tecla, né? Eu acho que o primeiro passo é a sociedade se convencer que a gente está tratando com gente que está doente. A gente está tratando com dependentes químicos. O alcoólatra não é um sem vergonha, né? Como quem fuma. O viciado em cigarro, sobre ele não há nenhum preconceito desta ordem. E é tão dependente químico quanto esses outros. E quem parou de fumar sabe como é difícil parar de fumar. Nossa, aliás, segundo o Drauzio, é a droga mais poderosa. Exatamente. E a terceira reportagem da série especial sobre o avanço do crack no país mostra que até o lixo é capaz de alimentar o vício. São depoimentos impressionantes colhidos pelo nosso vídeo-repórter Jô Miyagi na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. A sujeira se acumula de tal forma que é impossível andar por algumas calçadas da região da Santa Efigênia, no centro de São Paulo. O que para a maioria é lixo, para muita gente é sobrevivência. Já achei celular, já achei dinheiro,
Mexer no lixo é uma maneira de desviar minha atenção da paranoia. A paranoia de Gabriel é o efeito que vem depois do consumo do crack. Ele vive na região da Cracolândia, onde centenas de viciados se reúnem para comprar e usar drogas. O dinheiro que consegue ir revirando o lixo tem destino certo. Gasta na loja, gasta na biqueira. Você chega a usar droga, então? Claro que eu uso. Sou usuário de droga desde os 14 anos. E onde é que você vende essas coisas aqui que você compra, que você pega aqui? Eu não... onde que vende? Pro traficante, ó. Rua Santa Efigênia, centro de São Paulo. Comércio de eletrônicos e informática tradicional na região descarta o material na calçada, junto do lixo orgânico. Tudo novo. Vai levar os dois embora? Lógico, isso aqui é coisa de valor, é pessoas que compram. Mas os comerciantes que descartam esse lixo eletrônico na rua, sem querer alimentam o vício do crack. Essas peças são os capacitores, moeda de troca valiosa na Cracolândia. O material é transformado em cachimbo para fumar a pedra de crack. O pessoal compra isso aí, é? Oi, compra. Isso aqui tem muito valor lá dentro da Cracolândia, tem valor. Até então, vale o quê? Um trago, 2 tragos, dependendo do tanto que a pessoa tiver, você entendeu? Porque ele chama de fogãozinho, faz o fogãozinho e aí até então a gente fuma. Alexandro é baiano, mas já morou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e há 2 anos está em São Paulo. Na luta contra as drogas, já ganhou e já perdeu. Parei, voltei a usar novamente, depois parei, depois voltei a usar novamente. Agora eu estou segurando na onda. A rua, as dificuldades e as necessidades estão me ensinando a eu enfrentar as drogas e tentar parar. O crack que ele ainda não abandonou foi a passagem para a prisão. Cheguei a roubar por causa de drogas, sim. Eu fui condenado 2 anos. Os anos que eu passei na cadeia me conscientizou a não querer mais roubar. Ele não se orgulha da vida que leva e tenta se reerguer. Eu pensei que consegui novamente reconquistar minha família, os meus filhos, reconquistar um emprego e novamente pôr a minha vida em ordem, né? Viver do jeito que ela tem que ser vivida. A vida nova tem pressa, por isso Alexandro recolhe o que pode. Precisa vender o material antes que a empresa recicladora encerre o expediente. Internar à força dependentes de crack é uma saída para combater o vício? A medida adotada no Rio de Janeiro, prestes a ser aplicada na Cracolândia, é tema da 4ª reportagem sobre o avanço do crack no Brasil. Homens, mulheres, adolescentes e até crianças. O crack não faz distinção, nem a Cracolândia. Qualquer pessoa que chega à Rua Helvétia, no centro de São Paulo, pode fumar crack sem nenhum empecilho. O poder público conhece o problema, só não sabe o que fazer com ele. Batidas policiais não foram capazes de acabar com o consumo de drogas ao ar livre. Agora, o Tribunal de Justiça do Estado pretende montar um plantão no maior centro de consumo de drogas do Brasil. Nós vamos ouvir as crianças, os adolescentes, vamos tentar localizá-los, né? Vamos tentar localizar suas famílias, saber quem eles são e tentarmos convencê-los a um tratamento. O autor da ideia garante: a internação compulsória não será utilizada para varrer da paisagem urbana os viciados que frequentam a Cracolândia. Existem pessoas, cada um com a sua história, que acabou chegando a essa situação e foram se aglomerando. Uma das alternativas para tirar os consumidores de crack das ruas é a internação compulsória, já adotada no Rio de Janeiro. A medida prevista em lei é usada quando os viciados recusam tratamento. Até que ponto essas pessoas são capazes de responder pelos seus atos? Tirá-las à força aqui da Cracolândia seria suficiente para fazê-las abandonar o vício? Essas são perguntas ainda sem resposta e que fazem da internação compulsória uma questão polêmica. Os próprios médicos, especialistas em recuperação de viciados da mesma universidade, divergem sobre o assunto. A internação compulsória
é algo fadado ao fracasso. Porque mesmo em condições ideais, a gente observa que um elemento central no tratamento de um dependente químico é a colaboração do próprio dependente. Uma internação feita à revelia contra a vontade do dependente, na grande maioria dos casos, ela resulta numa recaída. O direito à vida, ele supera qualquer outro tipo de direito, né? No meu modo de ver, essas pessoas que estão em situação de extremo risco na Cracolândia, e você permitir que essas pessoas continuem lá, quando as pesquisas da própria Universidade Federal de São Paulo mostram que, mesmo os que não estão na Cracolândia, 30% deles morrem num período de curto tempo. Se você deixar essas pessoas nessa situação de vulnerabilidade, para mim é um crime de omissão do Estado. Essa fala é uma fala que é muito forte. Vocês compartilham com o Ronaldo Laranjeira? Até porque moralmente essas pessoas já estão num processo de morte, né? Quanto moralmente elas já morreram, quanto moralmente elas ainda estão vivas, que diz respeito à dignidade. Então, elas lidam com a morte, elas fazem fronteira com a morte o tempo inteiro. E dizer que todo o internamento compulsório é dado ao fracasso, não é verdade, porque muitos que são internados compulsoriamente, pessoas que a gente conhece da sociedade, amigos de amigos, se recuperam. Então, muitas vezes, o tirar o parente, o amigo, o filho, o familiar dali e levá-lo para uma clínica é um ato de amor, é um ato de limite, é um salvamento mesmo. Né? Eu penso diferente, eu sou radicalmente contra essa ideia de uma internação compulsória. Para mim é como se eu voltar um pouco à Idade Média. Na Idade Média você tinha esse tipo de situação, quer dizer, os asilos eles eram objetos de... Você colocava loucos, libertinos, desempregados, todos juntos de maneira compulsória. Eu lembraria que a legislação ela é clara, você tem 3 possibilidades. Ou, primeiro, uma internação por demanda do próprio paciente. Segundo, demanda da família do paciente. E terceiro, o paciente ele representa uma violência explícita contra a sociedade. E quando ele está correndo risco de vida? Não cabe, são esses 3 Mas ele não tem mais o discernimento, né? Ele não é mais senhor. Essa é uma questão, mas essa é uma questão muito complicada. A pessoa está morrendo, você fala, não, isso aqui não está no primeiro caso, no segundo, no terceiro. Mas quem é você para chegar e dizer que, afinal de contas, o sujeito, que ele ainda é um sujeito, certo? Ele não é mais capaz de discernir coisa alguma a respeito dele mesmo. Mas o médico é capaz de olhar e falar, essa pessoa vai morrer. Se você colocou 2 médicos, não é tão simples. E ela não tem mais discernimento, ela não tem mais capacidade de entender. Mas essa questão não é tão simples quanto parece. Não é simples. Você tem dois médicos, você viu, colocaram questões totalmente distintas. Por quê? Porque você não tem essa objetividade clara assim, não, se a gente olhar um médico... Não, eu só estou fazendo um contraponto ao que você falou, porque você... na verdade, acabou optando pelo que oferece a lei. A colocação do funcionário do Estado de São Paulo me pareceu muito mais sensata, que é falar, olha, a gente não vai internar compulsoriamente, a gente vai convencer, a gente vai ir atrás da família, conversar com a família, para que a família possa fazer uma demanda, porque aí ela se responsabiliza pela presença daquela pessoa dentro mas a família, em muitos casos, já abandonou, a família é uma família desestruturada, aquele era o chefe da família. Ou a família está doente, porque quando tem um membro com uma doença dessa magnitude, que é a dependência do crack, a família toda fica contaminada. Sim, mas esse é o que, Safatli? Não, exatamente o que ele falou. Acho que assim, não há nada de estranho na fala. Quer dizer, o Estado ele vai fazer um trabalho de convencimento com a família, porque a família não precisa simplesmente assinar e dizer que sim. Ela vai ter que estar presente em todo o processo. Ela vai ser um sustentáculo de todo o processo. Mas você está falando como se fosse uma família organizada, estruturada. Tudo bem, mas mesmo que não seja uma família organizada e estruturada, são referências importantes no interior desse processo. Certo? Não adianta você colocar a pessoa, qual é o risco? Você simplesmente fazer o que ele falou, uma medida higienista. Você simplesmente tira a pessoa de circulação. Não é tirar, é para se tratar. Mas veja, a gente não tem necessariamente aquele tempo e esse tempo. Brasileiro? Olha, você lembra qual foi o tipo de tratamento dos asilos muitos viciados em crack que foram parar na penitenciária, eles se recuperaram, ou seja, eles ganharam uma vida nova porque eles tiveram ali uma contenção, vamos chamar assim, do consumo do crack e tiveram uma assistência médica. E com a abstinência eles recuperaram. Esse é o depoimento do Drauzio, que trabalha Você tem vários casos, você tem tanto esses casos quanto as pessoas que, por não ter um engajamento subjetivo no interior do processo, elas simplesmente voltam. E os que não têm família?
Sim, mas veja, o primeiro processo que você tem que fazer é você entrar num convencimento, inclusive da própria pessoa. Quer dizer, ela precisa estar engajada no seu processo, senão não adianta. Mas você está falando de alguém que tem o controle sobre si próprio, sobre o seu corpo, sobre as suas emoções. Esse drogado está num nível que o que ele quer só é a droga dos próximos 2 minutos. Ele não quer saber se ele vai comer, se ele vai almoçar, se ele vai para o hospital. Ele não tem esse discernimento que nós temos aqui de saber o que é bom e mal, o que é certo e errado. Agora, eu acho que a gente tem que levar em consideração nesse debate público o que já se debateu no Brasil e uma corrente importante da doutrina, hoje médica, tem se arrependido, é o fato da não internação para os doentes mentais. Então, o Brasil fez na última década uma legislação que não deixa mais o paciente com alguma psicopatologia em clínica. Então, a mãe e o pai não podem mais internar o esquizofrênico, o psicopata, o que tem um transtorno mental, porque o internamento não é correto, ele tem que ser cuidado em casa e no ambulatório. Isso demonstrou, nos últimos anos, que não funcionou. É preciso, sim, que o esquizofrênico em surto seja internado para a segurança dele e da família dele, sim, que o internamento deve ser compulsório e ele deve ser tratado como doente até sair do surto e voltar para casa. Essa é uma discussão que a gente pode trazer agora também. Quer dizer, não se interna porque é contra a dignidade humana, é contra os direitos humanos, ou se interna em salvamento da internação que vai, não é essa questão. Mas é uma questão muito interessante, porque, de fato, a lei brasileira ela era uma lei de 2 tempos. Que era, o primeiro momento era a reformulação do sistema asilar brasileiro, que era um sistema medieval, simplesmente. Tinha pessoas que ficavam 10, 20 anos sem nenhuma referência. E pois é, mas aí saiu desse, foi uma liberdade. Isso que eu estava querendo dizer. Quer dizer, qual que era o processo? Era você limitava os internamentos a essas questões onde, por exemplo, você está em surto esquizofrênico. Então, mas hoje você nem em surto você interna mais. Eu acho que assim, depende de que lugar você é levado. Eu acho que essa talvez seja uma pergunta. Assim, se você mas ele pode ser levado até para o hospital agora, ele poderia ser levado. A luta antimanicomial não foi um equívoco. É que ela foi parcial. Quer dizer, o processo ele foi parado no meio. Quer dizer, aí existiria uma obrigação do Estado brasileiro de constituir. Está dizendo aqui o Ricardo Ferraz, autor da matéria, ele fala assim que você está equivocado, que a internação compulsória é sim prevista em lei. A matéria dizia isso. A internação compulsória hoje prevista... O autor da matéria, da reportagem. No Rio de Janeiro, sim. É o caso que ele mostrou. Quer dizer, no caso do Rio de Janeiro, você já tem uma internação compulsória prevista em lei. Dizendo que é inaceitável que a internação compulsória seja objeto de legislação. E se houvesse uma internação compulsória temporária, ou seja, o Estado, né, ou a família, o responsável, o familiar, o amigo mais próximo, retirasse aquela pessoa forçada compulsoriamente daquele lugar, levasse ela para uma clínica, ela então se desintoxicaria e voltando a raciocinar, voltando a tomar consciência de si próprio, ela diria, eu quero continuar na clínica ou eu quero voltar para a Cracolândia. Eu acho uma coisa muito importante só para encerrar, então, esse tipo de debate, você percebe como é um tipo de debate extremamente tenso. Então, não é aceitável que o Estado decida de uma maneira absolutamente autárquica uma questão dessa natureza. Quer dizer, você tem uma obrigação de discussão com setores da saúde mental, com setores da saúde pública, uma discussão lenta, certo? A esse respeito, antes de uma decisão dessa ser tomada. Mas é correto que o Estado deixe essas pessoas morrerem na calçada? O Jornal da Cultura apresenta agora a última reportagem da série sobre o avanço do crack no país. Durante a semana, você acompanhou as consequências do uso da droga e as dificuldades de tratamento. Hoje, conheço uma experiência que é adotada em 80 municípios brasileiros e deve chegar à cidade de São Paulo até o final do ano. É o consultório de rua. Mochilas, copos de água, camisinhas e pomadas para a pele. O local de trabalho é longe do CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial que recebe dependentes químicos. Para chegar onde eles estão, uma perua leva os agentes da Prefeitura de Diadema, na Grande São Paulo.
Assim funciona o projeto Consultório de Rua. Esse aqui é um dos 12 locais que os agentes da Prefeitura de Diadema visitam toda semana. A ideia do consultório de rua é fazer com que o usuário de crack se preocupe cada vez mais com a saúde e que essa preocupação possa fazer com que ele saia do vício. A equipe foi na frente para pedir autorização para que nós possamos gravar, porque muitas pessoas moram aqui. Conseguimos autorização para entrar embaixo do viaduto, mas poucos querem aparecer. Não estão acostumados a receber visitas. É muito comum a gente ouvir falar usuário de droga é vagabundo, é bandido, é drogado. Tudo isso são estigmas que fazem com que as pessoas se afastem dele. A equipe do consultório de rua faz uma triagem dos dependentes. Qual que é a sua escolaridade? 2º grau completo. Você está aqui na cidade há quanto tempo? 6 anos. Distribui água, preservativos e pomadas e tenta encaminhar os viciados para unidades de saúde. Pede um check-up, vê o exame de escarro, né, para tuberculose, a gente vê os exames de sangue se está tudo bem, vê essa dor aqui. A preocupação não para por aí. Não só a área da saúde, como a gente encaminha também para que eles consigam tirar documentos, que a maioria perderam documentos. Toda a equipe tem os chamados redutores de danos, como o Heitor. Ele usou crack por 6 anos, está limpo há 4 meses e agora trabalha para ajudar os dependentes. Ajuda, porque a gente entende um pouco mais da ansiedade desse povo, né? Porque no momento que eu usava era difícil entender como que a gente ia sair dessa, procurar ajuda. O projeto funciona há 8 meses com recursos do Ministério da Saúde. É um processo de convencimento, de confiança e de cidadania. Isso que a gente faz aqui é um direito seu, obrigação do Estado. Então, a gente não está fazendo nenhuma caridade, não.